Oi, boa noite. Oi, Clarice, voltei. Oi, Boa noite, Luísa. Boa noite. boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz Que bom. com a oportunidade, né? Já participei, talvez duas vezes de algum evento, né? Sempre online. Hum. Das quintas. Eu participei de uma jornada de vocês, acho que em 23. Eu Ah, falei, eu acho, vou falar o tema daí, sobre a Medusa, pode ser? Cabeça de Medusa. Sim, 22. 22, quando fez 100 anos. 22, que fez 100 anos. Uhum. Legal. Foi uma jornada online aquela também, né? Isso. Uhum. Oi, Vera. Estávamos. Olá, boa noite. Ajeitar minha câmera. Opa, vamos aguardar um pouquinho. Uhum. Boa noite. Boa noite, Elaine. Cheguei! Oi, Cris, querida. Oi, tudo bom? Deixa eu ver se fica bom assim ou fica bom com fone. Tá bem E assim, bom, assim. que essa é a hora que as crianças estão brincando aqui na. E aí, fica muito baixo? Ótimo. Não, não, Tudo bom? para mim tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Eu estava agradecendo, Cris, o convite, que é um convite Sim, teu também, né? Muito sim, obrigada, sim. fiquei muito feliz. A Vera está aqui, a Vera. Bom, a Cris é do Comitê Sandel Diferense e a Vera é estudiosa de Diferense, faz parte sempre dos grupos, né, Vera? E esse tema da Legal. introjeção é um tema que a gente precisa de mais tempo, né? Precisamos falar mais sobre isso. Aham. É da onde a Vera? Qual grupo, Luísa? Ela é dos grupos de estudos, a Vera tá grupo de Uberaba, os grupos de Ah, estudos de legal. Diferense. Uhum. Legal. Que bom. A Luísa tem essa capacidade de ir agregando, né? A gente vai indo, vai gostando de ouvir, coisa bem boa. Mas eu Agradecer sou o pessoal. porto-alegrense, Ah, desculpa. é? Sim, eu Sim. falei grupo de Uberaba porque Ah, a Vera é parte do grupo de Uberaba, efetivamente. sim, Eu também. também, Eu né? já achei que era de lá. Não, Não, não. eu também me sinto parte do grupo de Uberaba já, porque é um grupo muito especial, né, Vera? Sim, sim. Sim, a gente fica estudando continuamente, né, nos grupos. Continuamente. Então, prazer não, para quem não conhece. Uhum. Quem é do Horizontes aí da eu já fiz curso aí com vocês, com o Roaldo. É Roaldo, Aham. né? Sim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Ó, o Paulo, nosso parceiro de grupo também, né? Chegando. Oi, boa noite, boa noite. Eu vou Oi, ligar a câmera logo mais, mas estou aqui, Uhum. estou aqui. tá certo. Paulo também é porto-alegrense. É por Sim, coincidência aqui. sim. Tem Eu, mais?
Hã? Não, é que eu estava falando que a Vera faz parte do grupo de Uberaba, daí ela se deu conta que poderia parecer que ela é de Uberaba. Dela, não, sou de Porto Alegre. Mas eu também me sinto parte do grupo de Uberaba e sou de Porto Alegre. Eu estou dizendo que tu também faz parte do Ah, grupo de Uberaba. eu sou Mas... de Porto Alegre e sou de Porto Alegre mesmo. Oi, Nelly, Gente, boa noite. são 20 horas, acho que aguardamos uns 5 minutinhos, o que que vocês acham? Tá. Sim, Uhum. sim. Oi, Tatiele, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Emanuela, boa noite. Que bom te encontrar por aqui. Tudo bom? Bom, bem. Não está sendo gravado ainda, Clarice. Tá, sim. Ah, Sim, tá certo. é automático, né? Até onde eu sei, Eda me Isso, auxilia, isso, né? já. Quando a gente entra, ele já tá gravando, a gente Então autoriza tá. ali. Eu, Aham. eu vi que eu cliquei ali, autorização mesmo. Isso, Só porque eu isso. não estou vendo nenhum ícone, assim, só queria confirmar. Mas então tá. Tá, sim. A gente já nessa retinha final de ano, né? Coisa boa que o pessoal tá aqui, porque olha, eu vejo todo mundo, eu não sei, eu acho que esse ano a gente acumulou, né, assim, coisas. Não sei se o ano de retomada, né, da enchente, eu não sei o que que é, mas eu vejo todo mundo muito cansado Não, teve muita atividade boa esse ano, né? também. Muita atividade boa. Também é verdade. E a gente poder Tentou estar aqui hoje. participar do que era possível, né? Mas claro, vai somando. No final do ano a gente está cansado já. Estamos cansadas e cansados. Coisa boa ter esse pessoal aqui com a gente hoje, Ai, sim. né? Muito bom. Eu e a Cris, a gente foi falando para ver a data, né, Cris? E acabamos É. chegando em dezembro, na combinação, acabamos chegando em dezembro. Em setembro tu estava lá com a Cris, né, em Barcelona, não foi Em isso? outubro, em outubro. Outubro. Uhum, bem legal. Setembro foi o brasileiro? Não, acho que foi outubro também. Não, não, setembro brasileiro, final de setembro brasileiro e outubro, daí eu fui lá com a Cris para Barcelona. Uhum, uhum. Ali foi forte, porque ali deu uma diferença de uma semana, assim, meu Deus. Quando eu decidi as duas viagens, eu não tinha me dado conta que estavam tão próximos. É, aí vai somando, né? Pessoal, vamos iniciando? Uhum. Tá. Ótimo. Então, sejam todos e todas bem-vindos, para mais uma quinta psicanalítica. Hoje, a nossa quinta é o conceito de introjeção na obra de Ferenczi, a expansão do eu e a ampliação da clínica.
Temos duas convidadas que já foram se apresentando um pouco, eu vou ler resumidamente. A Luísa Moura, psicóloga clínica, membro do Comitê Sandor Firenze, autora dos livros Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância, Uma Coisa Bem Pequena e Sem Nome, Humanos e Winnicott como Inspiração, Teatro e Outros Atrevimentos. Temos também a Cristiane Vieira, psicóloga, membro do Comitê Sandor Firenze, supervisora clínica e diretora da Clínica Referencial Psicológico, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, psicoterapeuta vincular, casal e família, e também docente, supervisora aqui do Instituto Horizontes, né? Isso. Nosso elo de ligação aqui, né? Pelo que eu estou compreendendo dessas turmas aqui que estão presentes hoje. Então, Cris, combinamos que tu inicias, Isso. tá? 20 Eu. minutos, Cris, Uhum. mais ou menos. Vai ser um pouquinho menos, já combinei com a Luísa para a gente ter a oportunidade de poder escutá-la e depois discutir. Então, eu gostaria de agradecer, né, o convite do Instituto Horizontes, mesmo que fazendo parte, é sempre muito bom a gente receber esse convite para estar aqui nas Quintas Psicanalíticas, que é um espaço, né, muito bacana, que já existe há muito tempo aqui na Horizontes, né? E também agradecer a Luísa, que aceitou o convite, porque quando a Ana Tofani falou, então, de eu poder estar aqui para falar um pouquinho de Ferenzi, eu pensei, não, sem o pessoal do comitê, sem a Luísa Moura, acho que não vai dar, porque esse meu estudo tem tudo a ver com o nosso encontro, né? Então, eu me sinto aqui ocupando esse lugar especial de intermediação entre a instituição, que eu faço parte, e a Luísa e o Comitê Santoro Ferenzi, né? A Luísa é uma querida amiga, colega, eu fiz um escrito aqui para não me perder, né? Ela é uma querida amiga, colega e mestre que tenho o privilégio de conhecer há muito tempo. Que bom! Muito, muito tempo. Antes então da gente mergulhar no conceito de introjeção, eu preciso compartilhar algo pessoal. Foi através da curiosidade pelo pensamento de Sandor Ferenczi, especialmente pelo impacto do texto Confusão de Língua, que nossos caminhos se cruzaram. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? 20 anos ou mais, e eu me lembro da Luísa, já naquela época, nos cafés de Porto Alegre, criando espaços de compartilhamento de ideias e pensamentos. Ela oportunizava aos interessados momentos raros de leitura e discussão dos textos clássicos do Ferenczi. Tive a oportunidade não só de discutir casos clínicos com a Luísa como supervisora, minha supervisora, mas de participar, então, do Comitê Sandor Ferenczi em Porto Alegre desde o início. Essa característica da Luísa de ser agregadora, curiosa, ousada, acompanha quem convive com ela. Luísa possui esse dom de reunir em torno de si, né, essas pessoas que vão acompanhando, vão estudando, gente disposta, então, né, a mergulhar na obra de Ferenczi, também em jornadas, também em espaços de estudo, peças teatrais e outras aventuras. Né, o exemplo disso é o nosso encontro do Comitê Sandor Ferenczi, Sentir Com, né, que é sempre realizado mais no início do ano. Mas quem foi o Ferenczi? Como muitos iniciantes no estudo da psicanálise, o que eu sabia de Ferenczi não eram coisas muito convidativas. A história oficial muitas vezes o pintou como um infante terrível, ou era repetida a frase injusta de que ele teria enlouquecido no final da vida. Ferenczi nasceu em 1873, o oitavo filho de uma família de 12 irmãos, cresceu num lar vibrante, cercado de livros, onde se falava húngaro, alemão, polonês, diversas línguas. A família possuía uma livraria e uma editora, promovendo encontros com músicos, intelectuais, chegando a editar poesias de resistência húngara.
Desde o berço, ele respirou o espírito livre e pensador. Formou-se em medicina e, muito antes de encontrar Freud, já publicava artigos sobre neurologia e crítica social. Ferenczi foi um médico de trincheira, trabalhou no tratamento de prostitutas, atendeu nos hospitais de pobres e lutou contra a hipocrisia da ordem médica. Defendeu minorias e marginalizados. Essa postura ética se reflete na sua escrita. E este é o ponto crucial para entendermos o tema de hoje. A obra de Ferenczi foi escrita de maneira livre, por pensamentos espontâneos. Muitas vezes, seus textos parecem incompletos, e não por falha, mas talvez porque sua maneira de pensar deixasse sempre uma brecha proposital para que nós, estimulados por seus questionamentos, pudéssemos pensar algo além. É possível perceber na sua maneira de escrever que ele é guiado pela intuição. Ele arrisca, ele pensa alto, ele expõe suas ideias sem filtro e, com uma coragem rara, reconhece seus próprios equívocos. Essa conduta dá o tom de seus textos e nos convida a ler suas ideias de espírito aberto, despidos de rigidez acadêmica excessiva. E por que Ferenczi é tão urgente hoje? Porque ele foi o analista que teve a coragem de reintroduzir o trauma real no núcleo do psiquismo. Ao fazer isso, ele modificou para sempre a nossa compreensão sobre a dinâmica da constituição do sujeito e seus mecanismos de funcionamento mental. Ferenczi nos fala sobre a experiência, sobre o impacto não é simbolizável do trauma. E não é simbolizável porque o sujeito não quer ou porque está reprimido. É porque o corpo não suporta. O trauma em Ferenczi é uma fratura na continuidade do ser. É uma força que desaloja a espontaneidade da criança e impõe uma reorganização defensiva brutal. Aqui ele nos apresenta a clivagem, operando como mecanismo de sobrevivência. Onde a psicanálise clássica via apenas fantasia, Ferenczi viu a dor de uma criança que precisou se fragmentar para não morrer psiquicamente. Em Ferenczi, aprendemos que o trauma destrói o aparelho de simbolizar, antes mesmo dele atingir o simbólico. E aqui entramos no ponto que conecta tudo à matriz relacional. A simbolização não é apenas, só ocorre apenas quando existe o outro, que reconhece a verdade do sofrimento. Nós só nos tornamos eu, nós expandimos a nossa identidade se houver um ambiente, um outro humano. Essa importância da matriz relacional no tratamento nos convoca a pensar sobre o conceito de introjeção, que a gente vai ouvir a Luísa falar aqui para nós. Por isso, ele desenvolveu um pensamento e uma postura de ousadia clínica, uma sensibilidade incomum diante do sofrimento humano. Ele entendeu que para curar essa falha na simbolização, o analista precisa sentir com o paciente. O próprio Freud, em 1910, constatou a diferença entre eles. Disse o Freud que ele não tinha a mesma necessidade de ajudar os outros como ele via em Ferenczi. Ferenczi era um obstinado pelo cuidado. Por isso, hoje encontramos a referência à psicanálise ferenciana e winnicottiana como a ética do cuidado. A Luísa, que introduz Ferenczi para a gente nos grupos de estudo e no comitê, é uma profissional que eu posso dizer que ela toca suavemente a nossa alma. Ela escreveu, Luísa Moura, em seu livro Humanos: o trabalho anônimo, em certa medida, nunca termina. A adaptação ativa nunca termina. Esse é o compromisso de sermos humanos. Estamos metidos nisso até o pescoço e precisamos atender às necessidades da natureza. Mas com o passar do tempo, vamos poder relaxar. Prometo, podemos cada vez mais, além de fidedignos, sermos espontâneos. O tema de hoje, então, a introjeção, é a porta de entrada para esse universo. Como o eu se forma.
como ele se expande. Vou deixar a palavra agora, então, com a Luísa. Ai, Cris, que palavras lindas! Ai, o Hum, comitê é um espaço muito especial de convivência, de afeto e de aprendizagem mútua. É muito vivo. A gente gostaria de ter mais encontros entre nós, né, Cris? Mas de um tempo para cá, já há algum tempo, a gente tem conseguido se organizar para fazer o Sentir Com Sandorferense, que vai acontecer. Vou falar a data, 11 e 12 de abril, e o tema é a Clínica das Impressões Sensíveis. Depois a gente vai passar mais informações para vocês. Obrigada, Cris. Muito bom te ouvir. Eu até ouvindo a Cris, eu me inspirei para dizer uma coisa para vocês que eu não tinha lembrado assim, de ser dita, mas eu acho que é uma introdução boa, porque inevitavelmente a gente tem o Freud como referência, e eu gosto muito de ter o Freud como referência. A Monique Schneider, ela escreve um trabalho, desculpa, em 94, chamado Trauma e Filiação. Isso que eu vou falar é muito inspirado pelo que eu escutei a Cris dizendo agora. E nesse texto dela, entre outras coisas, é um texto muito denso, uma leitura um tanto difícil, inclusive. Mas nesse texto, ela faz uma observação que ficou em mim. Né? Essa observação eu levo comigo, que ela vai nos dizer que o Freud é um autor que compreende o humano e o desenvolvimento do bebê e da criança e a constituição do humano a partir do lugar do pai, né? A partir do lugar de quem tem o poder. E o Ferenczi, ela traz como uma diferença importante, ele é um autor, né, lá contemporâneo ao Freud, os dois geniais, ele é um autor que compreende o desenvolvimento, e tem a ver com o nosso assunto de hoje, isso, do lugar do filho. Né? O texto se chama Trauma e Filiação. Desse lugar de quem está destituído, do filho, da filha, né? De quem está destituído do poder. Eu acho que essa é uma boa forma de chegar até a porta de entrada para a gente conversar sobre a teoria do Ferenczi em geral, né? E toda a teoria dele é marcado, como a Cris já estava falando, né? Marcado por essa preocupação com aquele que não tem voz, com aqueles que não eram abarcados pela técnica psicanalítica, nem muito pela compreensão psicanalítica, inclusive. E o Ferenczi se ocupa deles, né? Se ocupa dos bebês sábios, dos frutos bicados, das éguas selvagens adestradas. O Ferenczi vai se ocupar dessa gama de pessoas, e como a Cris também já estava nos dizendo, ele fazia as adaptações técnicas que ele foi fazendo, não era um problema para o Freud, porque o Freud muito tranquilamente se colocava no lugar de cientista e pensador. E a clínica, a técnica, ele gentilmente deixava os colegas fazerem seus experimentos, pensarem e repensarem. O conflito foi surgindo entre eles quando a clínica do Ferenczi foi levando o Ferenczi a repensar a teoria, que a Cris também trouxe isso, né? Ele retoma a teoria do trauma a partir da experiência clínica. Enquanto ele estava vivendo a experiência clínica e publicando sobre a clínica e a técnica, estava tudo bem. Mas justamente, né, a experiência, bem como o Winnicott vai dizer, né, e o Ferenczi também, a teoria tem que estar à mercê da experiência clínica. E o Ferenczi foi muito fiel a isso. Ele repensou a teoria a partir da experiência, né, dos 15 anos, 20 anos de experiência clínica, ele foi levaram essa experiência, levou ele a repensar a teoria. Bom, a Cris e eu, nós fomos as duas pensando no tema, qual era o enfoque para hoje, e como a Horizontes é uma instituição, é uma clínica muito atenta para o tema do desenvolvimento, a gente achou que era bacana trazer esse tema. Então, o conceito de introjeção na obra de Ferenczi, a expansão do eu e a aplicação na clínica. O conceito de introjeção,
ele é bem interessante, assim, a história do conceito, né? Porque ele é um conceito pensado originalmente de Ferenczi, é uma expressão e um conceito originalmente do próprio Ferenczi. O Freud já falava em projeção, mas não falava em introjeção. Né? Introjeção é um conceito de Ferenczi que ele apresenta, inclusive, usando o contraponto da projeção para que os seus leitores compreendessem o que ele estava querendo dizer. É um conceito que depois a Melanie Klein vai usar muito, uma expressão que ela vai usar muito, o termo introjeção, mas é carregado de um outro sentido. E ficou tão conhecido na obra da Melanie Klein, né, o tema da introjeção e da projeção, enfim, né, ela usa a expressão que o Ferenczi propôs, mas é carregada de um outro sentido, porque a teoria kleiniana ela parte de um outro pressuposto. Não vou entrar nisso, mas é muito interessante, porque se a gente fosse fazer um paralelo entre diferenças importantes entre Melanie Klein e Sandor Ferenczi, né, aliás, ela sendo analisanda dele por 10 anos, inclusive, né, mas se a gente fosse fazer um paralelo entre as contribuições dos dois, uma boa forma de fazer esse paralelo era explicando as diferenças do conceito de introjeção na obra de um e de outro. Né, desvenda as diferenças básicas entre eles. Ao mesmo tempo, né, não temos tempo para isso, então, ao mesmo tempo, falar do conceito de introjeção original do Ferenczi nos aproxima muito do pensamento de Winnicott, e eu sei que aqui tem muita gente que estuda o Winnicott, que é conhecedora de Winnicott. Nos aproxima muito de Winnicott. Infelizmente, o Winnicott não desenvolveu esse conceito, não conheceu esse conceito, eu arrisco em dizer, porque ele vai se ocupar bastante em criticar o conceito de introjeção na obra kleiniana. E ele nunca pontuou, nunca observou, vamos, né, voltar à origem do termo introjeção. Então, penso que ele não conhece. E por que se aproxima da obra e das contribuições unicottianas, o conceito de introjeção? Porque o conceito de introjeção, ele parte de um reconhecimento de uma indiscriminação primária, vou dizer assim, entre o bebê e o ambiente, né? Que a gente pode facilmente fazer um paralelo com a dependência absoluta de Winnicott. Né? O conceito de introjeção original de Ferenczi parte dessa concepção, dessa indiscriminação. Tá? Eu tô pegando o conceito que diz mais respeito eu estou pegando a abordagem ferenciana do conceito de introjeção que eu considero mais madura e que diz respeito ao desenvolvimento, porque ele também vai falar da introjeção ligada à transferência, né, se tiver tempo a gente fala um pouquinho hoje, mas também ligada aos sintomas neuróticos. Mas eu penso que ele vai se afastando disso, quanto mais ele vai tendo a clareza da importância do desenvolvimento do ambiente no desenvolvimento precoce. Então, o Ferenczi parte de uma ideia de que, inicialmente, o bebê chega ao mundo, dependente, eu já ia falar absolutamente dependente, ele não usa essa expressão, o winnicottiano, mas dependente dos cuidados ambientais. E o Ferenczi tem uma característica que eu acho muito bacana, que ele, na maioria das vezes, ele chama de adultos, ele não chama de mãe, ele faz referência a adultos. Ele tem textos famosos, adaptação da família à criança, confusão de língua entre os adultos e a criança. E no conteúdo, no corpo dos textos, ele usa muito a expressão adultos e pouco a expressão mãe, a palavra mãe. E eu acho que isso tem a ver, inclusive, com o que a Cris falava também, desse trabalho do Ferenczi em hospitais públicos, que ele valorizava muito, e a clínica dele era uma clínica muito acessível financeiramente, ele atendia, inclusive, pacientes de forma gratuita e ficava dando explicação para o Freud, assim, eu só estou com 2 pacientes, ele pedia
Ele meio que pedia desculpa para o Freud. Atualmente eu só estou com 2 que não me pagam, enfim. Ele ia nessa contramão, assim. Inclusive, ele chega a dizer que a contrapartida financeira não é critério básico para o bom encaminhamento de um processo analítico. O que é muito forte, porque pega interesses amplos, né, dos psicanalistas. Então, ele tem essa intimidade, né, com pessoas que não chegariam nos consultórios particulares normalmente. Então, ele colocado nesse lugar, identificado empaticamente com quem vive situações de vulnerabilidade. Isso perpassa a obra dele, especialmente nos últimos textos. Então, ele é alguém, né, que circula por um campo que o Winnicott circulou, por um campo próximo também, que reconhece a nossa extrema dependência e vulnerabilidade. Eu acho que é uma característica desses autores e dos autores do Grupo Independente de Londres em geral e de vários autores contemporâneos, né, bem interessantes que, mesmo não necessariamente conhecendo Ferenczi, acabam sendo herdeiros de Ferenczi, né? Não precisa conhecer Ferenczi nem a obra dele para ser herdeiro e herdeira de Ferenczi, né? Muitas pessoas já têm 20 anos de clínica, conhecem Ferenczi e dizem: meu Deus, eu era ferenciano e não sabia. É uma forma, talvez, por isso eu gosto muito da fala da Monique Schneider, pessoas que tendem a ver o mundo do lugar do mais vulnerável. Então, o Ferenczi, né, é possível essa aproximação com o Winnicott, então, porque ele parte de um pressuposto de um primeiro tempo. Na verdade, o primeiro tempo para Ferenczi é intrauterino, o que é incrível. Em 1912/13, ele vai contar do desenvolvimento. Ele não tem muitos trabalhos sobre desenvolvimento. Esse trabalho, que se chama O Desenvolvimento do Sentido da Realidade e Seus Estágios, é incrível. É um texto longo, é um texto incrível. É importantíssimo ser lido. Então, ele começa a falar do desenvolvimento a partir do ambiente intrauterino e reconhecendo que no ambiente intrauterino, efetivamente, nós vivemos a experiência de onipotência. Porque esse texto de 12/13 é uma resposta por Freud tranquila, né? Não é uma provocação, é uma conversa que ele propõe com Freud. Tem outros escritos dele posteriores que começam a ter mais um sentido de provocação. Mas esse é uma conversa com Freud em que ele quer tirar o caráter patológico da ideia de onipotência. Olha que interessante, que está sempre ligada aos sintomas neuróticos, né? Basicamente neuróticos, porque é o interesse do Freud, né? Neuroses obsessivas, histeria, enfim. Né? Ele quer tirar esse caráter, né? Ele identificado, vamos dizer assim, com esse infância que se mistura com o ambiente e que precisa, num primeiro momento, não reconhecer o ambiente como uma necessidade humana e não como um sintoma. Num primeiro momento, é uma necessidade humana. E o Ferenczi dá conta disso em 12. Então, ele vai dizer que, efetivamente, que nós não estamos reivindicando algo inventado, uma fantasia. Não, efetivamente, nós vivemos a experiência de onipotência no ambiente intrauterino. Após o nascimento, o Ferenczi vai dizer que, quando tudo corre bem, mas esse texto está lidando com uma situação em que tudo corre bem, basicamente, principalmente no coração do texto, assim, que é o que a gente vai conversar mais hoje. Né? Mas quando tudo transcorre bem, os adultos responsáveis por esse bebê, eles intuitivamente vão reproduzir no ambiente externo características próprias do ambiente intrauterino. Né? Ele fala isso, né? Isso é dependência absoluta de Winnicott. E olha que lindo, intuitivamente os adultos vão
trabalhar, vão ter o empenho de reproduzir características do ambiente intrauterino. E daí, se a gente for pensar, é isso, né? O abafamento dos sons, o cuidado com a luminosidade, né? E o que eu acho mais lindo de tudo, o colo. Eu já estou misturando o ínico também. O colo. O que é um colo seguro e aconchegante? É um movimento que neutraliza a força da gravidade, porque a força da gravidade é um choque na troca do ambiente intrauterino para o ambiente externo. Então, o colo seguro é uma neutralização da lei da gravidade, que é uma novidade. Então, vocês veem assim como intuitivamente nós reproduzimos em várias esferas características do ambiente intrauterino. Se tudo corre bem, né? Se os adultos tiveram condições, capacidade para organizar o ambiente nesses termos, o Ferenczi vai dizer que o bebê sai do que ele chama de onipotência. Peraí que eu anotei aqui, já me deu um branco. Que ele vai classificando onipotência incondicional, né, que é do ambiente intrauterino, para algo que ele vai chamar de onipotência alucinatória. Eu, particularmente, né, depois de ler o Winnicott, ou melhor, lendo o Winnicott antes de ler Ferenczi, eu preferia que ele chamasse de onipotência ilusória, né? Porque existe a diferença entre alucinação e ilusão, é que na ilusão existe uma manifestação na realidade efetiva. Então, a onipotência, a grande característica da onipotência pós-parto é que ela é sustentada ativamente pelos cuidadores, que vão ter um trabalho, né? Isso requer trabalho. Então, né, o Ferenczi propõe que se chame de onipotência alucinatória, eu gosto de chamar de onipotência ilusória. Ele vai trazer no texto dele, ainda de uma forma incipiente, que a passagem para o próximo estágio, que ele vai chamar de onipotência por gestos mágicos, e é maravilhoso. Esse texto, ele tem um cuidado para falar do bebê, é incrível, porque o Ferenczi não era um analista de crianças, né? O Ferenczi, assim como o Winnicott, não teve filhos, mas ele tem essa capacidade empática de circular por esse território da infância que é impressionante. Então, ele vai dizer que para existir uma progressão em direção do sentido da realidade, que é o título do texto, desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios, para acontecer essa progressão, a onipotência tem que ser sustentada, né? Num primeiro momento, de uma forma bastante trabalhosa, né? Bastante atenciosa. Porque é importante que o bebê não descubra que ele é dependente ou não descubra a sua impotência precocemente. Aqui pensando em dependência quase como sinônimo de impotência. O bebê não deve descobrir, não deve perceber precocemente a sua impotência ou a sua dependência. Eu sei que muitos estão aqui fazendo ligação com o Winnicott, né, da importância da sustentação da ilusão nos primeiros tempos, da dependência absoluta, né, e eu compreendo, né, até porque eu tinha leituras de Winnicott antes de conhecer Ferenczi, então a minha ótica do pensamento de Ferenczi, ela sempre é com óculos winnicottianos, né, e são, enfim, né, é o pensamento do Ferenczi que se aproxima do que faz sentido para mim. Quando isso não está tratado nesse texto, mas só para fazer alusão a outros textos, né? O fracasso ambiental em sustentar a ilusão de uma forma tão massiva, tão atenciosa nesse primeiro tempo, o fracasso nesse sentido leva a uma interrupção precoce da infância, que eu já estou pegando até um pouquinho do confusão de língua, mas a gente pode pensar no adestramento do cavalo selvagem, que é um texto maravilhoso, uma outra sugestão,
que é do mesmo ano do desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios, né? Que é a ideia, então, de que quando o ambiente fracassa, vocês sabem que o Ferenczi vai falar do traumático, ficou muito marcado pela coisa do trauma sexual, ainda bem, né? Ainda bem que esse é um assunto urgente, a questão dos abusos sexuais, né? Mas nesse texto ele traz esse tempero do fracasso precoce, do fracasso em termos de incapacidade de adaptação dos cuidadores para sustentar esse tempo necessário de onipotência. Olha como ele vai respondendo e conversando com Freud a partir da ideia que ele quer trazer de que quando... E daí tem a ver com a questão amorosa do Ferenczi com os pacientes, né? Com os analisandos dele. Quando o neurótico tem uma nostalgia da onipotência e daqui a pouco desenvolve efetivamente sintomas onipotentes, vamos dizer assim, de uma onipotência secundária, ele está tendo uma nostalgia de algo que ele viveu, em alguma medida, no ambiente intrauterino, mas de algo que talvez tenha sido negado, mas que era de direito. Ó, aí fica uma diferença, outra diferença importante com o pensamento do Freud, esse olhar amoroso do Ferenczi em relação aos pacientes. Eles reivindicam algo que lhes era de direito. Ferenczi parte sempre desse pressuposto na clínica dele, né? Claro, cada vez mais com consciência, né? E com teoria para falar sobre isso, né? Mas isso é uma diferença importante, aquela ideia do paciente que não quer deixar de ser criança por uma questão de não querer abandonar o princípio do prazer, deixa de ter sentido. Não é um querer, né? É uma reivindicação de algo que lhe foi negado. Não é porque foi tão bom que ele quer ficar lá. Essa máxima do era tão bom que ele não quer crescer. Quem conhece o Winnicott sabe, isso não cabe na teoria do Winnicott, como não cabe na teoria do Ferenczi. Né? Os mecanismos de defesa, os sintomas, eles são sempre tentativas desesperadas de reprodução de uma circunstância de onipotência que foi negada. Né? Olha como ele faz as pazes, vejam como ele faz as pazes com a ideia da onipotência, né? Justamente por essa intimidade que ele tem com a infância, né? Essa memória, essas impressões sensíveis, né, Cris, que ele traz e que ele tem uma certa consciência disso, e que bom, porque dele pôde fazer as comunicações para nós e propor uma revolução teórica e clínica super importante na psicanálise. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Cris e Clarice. Ai, eu não controlei. A Clarice que Eu acho vai que ajudar. tu podes ir um pouquinho mais, Luísa, como é que tu andas no teu material? Não, tá bem, eu vou administrando. O que que tu acha? Quanto tempo? Uns 10 minutos mais? Acho que sim, acho que sim. Tá. O texto do Ferenczi segue, e dele vai falar, então, de um terceiro estágio, que seria onipotência por gestos mágicos, que daí entra muito isso que a Cris trouxe sobre a questão da capacidade simbólica, né? Os gestos inicialmente mágicos começam a ter um sentido simbólico, e depois ele chega no que ele chama de quarto estágio, que seria o estágio da onipotência por palavras, pensamentos e palavras mágicas, né? Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, mas enfim, essa passagem até a aquisição da palavra, do pensamento, né? E sempre na direção da discriminação maior em relação ao outro. E o que é lindo nesse título é o sentido de realidade sendo adquirido, o senso de realidade. O senso de realidade como alguma coisa que se dá na mutualidade, né? Se dá a partir de uma possibilidade de amadurecimento. Amadurecimento suficiente para reconhecer a realidade ou, né, ter o sentido de realidade. Outra diferença importantíssima com Freud
né, e com Lacan, que eu não conheço muito, mas que é essa ideia de que o indivíduo não se constitui no corte, né, na realidade que entra, não, né, que organiza, a realidade que organiza, não. O sujeito, o ser humano, né, acho que sujeito não é uma palavra muito ferenciana, né, mas o ser humano, o eu, se estabelece a partir de um movimento de amadurecimento indo no sentido da realidade. E esse sentido da realidade só vai ser adquirido, conquistado, se essa realidade for apresentada de acordo com suas capacidades simbólicas adquiridas nesse processo. Bom, o processo, o conceito de introjeção, o Ferenczi vai trazer ele como alguma coisa massiva, importantíssima nesse período de alucinação, de onipotência alucinatória. É o grande processo, é o grande milagre, né, dessa primeira fase, que em um Winnicott seria dependência absoluta, é a riqueza do movimento de introjeção. Né? Vou falar agora e vocês, né, um pouquinho que a gente conhece a Melanie Klein, a gente já vai perceber a diferença. O processo de introjeção, esse movimento de introjeção para Ferenczi, não é algo que entra num espaço. Porque para a gente pensar que é algo que entra no espaço, e daí uma das críticas que o Winnicott faz a Melanie sobre o conceito de introjeção, entre outros conceitos dela, né, é necessário que exista uma discriminação entre o eu e o não eu. E o bebê de Melanie, vocês sabem que é um bebê bem mais maduro do que o bebê de Winnicott, e hoje, né, algumas pessoas ficaram sabendo que também é bem mais maduro do que o bebê ferenciano, que nasce envolto numa vivência de onipotência e precisa disso, né? Um tempo suficientemente bom. Então, o processo introjetivo em Ferenczi, ele parte justamente dessa ausência de fronteiras, ou dessas fronteiras muito tênues, né? Logo após o nascimento. O bebê, nesse primeiro momento, ele é muito, ele tem uma tendência enorme, faz parte da nossa humanidade, e quanto mais jovens, parte do pressuposto que isso é maior, de nos estendermos sobre o mundo. Então, a introjeção do Ferenczi é eu me estendendo sobre o mundo e tornando meu o que eu encontro no mundo e não me é adverso. Isso tem todo sentido com o trabalho grande dos adultos que controlam o ambiente para receber o bebê. Porque o bebê vai se expandir na medida em que o ambiente não lhe for adverso. Se for adverso, interrompe a introjeção e acontece, vamos usar aqui Maria Toró, que vai propor, o Ferenczi não propôs isso, mas acho bem interessante ela propor algo que se chama incorporação. Daí já é uma pequena clivagem, né? Já é um bicho estranho dentro de mim. O processo de introjeção primária em Ferenczi é justamente abarcar o que me é familiar. E por isso que o ambiente tem que ser o mais contínuo possível. Para Ferenczi, e a gente sabe que para Winnicott também, o desenvolvimento do eu e o desenvolvimento do sentido da realidade se dá numa continuidade, né? Algo contínuo em todos os sentidos, uma continuidade, uma previsibilidade. Ou, como o Winnicott vai dizer, o mundo em pequenas doses. Bom, apontando para a clínica e finalizando para a gente conversar. Esse mecanismo, esse processo, essa capacidade ou essa característica humana, ela pode, né, e realmente, né, ela não fica tão intensa como é nos primeiros tempos, né? Porém, né, o processo de introjeção
que é o processo que nos leva à transformação, ele está presente em toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida. E é sustentado nisso, acho que Ferenczi não chegou a falar, mas não tem como a gente não pensar, a compreensão do valor da psicanálise em Ferenczi, em Winnicott, né? O Ferenczi parte do pressuposto, como a neurociência vai chamar de janelas de maturação, que a vida inteira nós vamos ter uma permeabilidade e esse altíssimo nível de dependência que a gente tem em relação ao outro pode ter sido um problema se, né, encontramos situações de fracasso ambiental, pode ter sido um problema e podemos adoecer mediante situações de fracasso ambiental, porque nós somos dependentes do ambiente, mas, ao mesmo tempo, é o nosso problema e é a nossa solução, né? E a psicanálise ferenciana mora nesse lugar. Sempre é possível a transformação, porque nós somos ávidos do contato humano. Né? Nós estamos com maiores ou menores muralhas defensivas e desconfianças e medo de entrega. Em alguma medida, nós estamos sempre em busca do contato humano. Algumas pessoas precisam de provas de que o outro é confiável, de muitas provas, né? Provas que podem durar anos, do terapeuta analista sustentando a continuidade, a previsibilidade. Mas sempre, a ideia do Ferenczi é que sempre existe a disposição ao encontro. E a tal da dependência, que pode ser um problema se nos primeiros tempos a gente não encontrou um ambiente humano capaz de se adaptar, passa a ser o sentido da psicanálise e talvez a solução, na medida do possível. Né? Bom, acho que a gente pode conversar e tem tanta coisa que me veio mais, mas eu acho que super vale a gente conversar agora. Luísa, eu acho que é importante frisar que para o Ferenczi, outro manejo clínico é o tato, né? Uhum, Que é a capacidade de sentir com, né? Que ele uhum, coloca. Porque eu fiquei te ouvindo agora e pensando, né, na espontaneidade ficar para o bebê. uhum, Porque, né, quando o adulto se adapta, ele pode se adaptar. Ele uhum, tem recursos para isso, né? Porque sabe que eu adoro texto de Thalassa, né? uhum, Então, o bebê lá no meio intrauterino, na água, como é que ele vai viver nesse mundo externo abruptamente, né? Então, eu acho que o Ferenc traz muito essa questão do tato. Então, eu quis puxar esse gancho, porque eu acho que isso é uma questão técnica, e é interessante uhum, como ele coloca as questões técnicas, né? Porque é de uma maneira coloquial, né? É o uhum, tato que ganha uma dimensão de conceito, né? Então, eu uhum. acho que vale a pena. Cris, não, muito, muito legal isso que tu traz, e até é por aí, quando tu leu ali a minha citação, né, de poder ser espontâneo, além de fidedigno, né? É justamente isso, assim, essa ideia de que a espontaneidade é do bebê, né? Aliás, tem uma passagem que o Winnicott diz: o problema é quando as mães querem ser mais criativas do que o próprio bebê. É que eu acho que é isso, é do ser espontâneo. E não adianta cuidar dá trabalho, porque cuidar requer adaptação. Né? E isso que a Cris trouxe é muito importante, porque uma das visões equivocadas em relação a Ferenczi, que leva a ele ter alguns adeptos ou alguns críticos, e o Winnicott a mesma coisa, é uma ideia de que é uma clínica extremamente espontânea, que o analista está ali no lugar de espontaneidade, que é fundamental o analista ser espontâneo. O analista tem que ser fidedigno e verdadeiro. Verdadeiro sem necessariamente contar a sua vida, né, que foi um erro do próprio Ferenczi, porque dizer a verdade não é a mesma coisa que ser verdadeiro. Aliás, eu acho que é outro erro da psicanálise que se amparou muito nessa ideia
tenho que falar a verdade, tenho que interpretar meu paciente, dizer coisas que não estão dizendo para eles, trazer dados de realidade que ninguém está trazendo. Acho que, então, a Cris traz, e daí as duas coisas, né, importantíssimas, assim, dentro da fala da Cris, né, essa questão de que o nosso trabalho se sustenta em sermos fidedignos, previsíveis, contínuos, claro, que cheios de erro, né, cometendo muitos erros, inevitavelmente, e o campo, vamos dizer assim, o relaxamento que pode nos levar a uma certa espontaneidade, não é para qualquer momento, não é com qualquer paciente. Por isso que a clínica, com pacientes que estão regressivos, né, não necessariamente precisam ser regressivos, mas que estão em um momento regressivo, é uma clínica que cansa. Né? Quem cuida, cansa. Quem cuida de verdade, cansa. E está no pacote. E a questão da responsabilidade, né, Cris, também é um tema importantíssimo em Ferenc e Winnie. Bom, muito obrigada. Quero agradecer a Cris, a Luísa, pelas suas colocações muito interessantes. Eu fui anotando aqui uma porção de coisas, fazendo algumas relações na minha cabeça. Quero abrir para o pessoal poder falar, trazer os seus comentários, suas dúvidas. Temos uma questão no chat que já foi respondida. Olá, boa noite. Qual o nome da autora do texto citado? Monique Schneider, me parece que já foi respondido. Então tá aberto para a gente conversar um pouquinho. Elaine? Oi, boa noite. Boa noite. Que delícia estar aqui. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida sobre a introjeção. Gostaria de saber em que momento acontece essa introjeção que foi falado, né? Sobre o que é familiar, né? Em que momento o bebê vai assimilando isso? Uhum. Obrigada, Elaine. Justamente uma coisa que eu ia falar e acabei passando, assim, né? A questão importante, né, que não é introjeção, é diferente de identificação. Né? O que se introjeta não é o objeto, muito menos com consciência de que o objeto é algo separado. Né? O que se introjeta é a continuidade, a previsibilidade, a segurança, o sentido temporal, né? Fome, mamadeira, fome, mamadeira, fome, mamadeira. O sentido da temporalidade é introjetado, o senso de segurança, o senso de ritmicidade, né? Que lá quando tudo isso tiver sido favorável e ter acontecido um processo de amadurecimento suficiente para que o bebê reconheça que ele é dependente dentro do seu tempo, que ele possa reconhecer que ele é dependente ao mesmo tempo que ele sente que o ambiente é confiável. O processo primordial de introjeção, onde ela acontece de forma mais intensa, se dá nesse primeiro tempo, vamos dizer, os primeiros meses. O Winnicott, né, a gente poderia fazer o paralelo com a dependência absoluta, e segue muito intensa na infância. A gente, né, todo mundo sabe, todo mundo convive com criança e sabe, né, essa permeabilidade da criança. Mas é o grande mecanismo, não quero falar isso, né? Mas é o grande fenômeno quando o bebê é um fenômeno intenso na chegada do bebê ao mundo. Para marcar, o Ferenczi dá nome para isso e fala disso, para marcar a nossa extrema permeabilidade, nossa extrema vulnerabilidade, a nossa extrema dependência, né? Que só é tolerável
se a nossa onipotência for sustentada, ou seja, o não reconhecimento precoce dessa dependência, porque é catastrófico. Reconhecer precocemente a dependência, sem ter capacidades simbólicas adquiridas, é catástrofe. Né? É o bebê sábio, é o falso self de Winnicott, ou a própria psicose. Né? O bebê precisa do tempo, a criança precisa do tempo para a conquista simbólica. Só a conquista simbólica nos faz abrir mão da onipotência. Né? Só. E se nós não quisermos abrir mão da onipotência, é porque ocorreu um fracasso ambiental que inviabilizou a conquista simbólica. E daria para dizer que é o oposto, no caso do Freud, no ideal de eu? Só para eu entender. Dá para dizer. Nossa, isso aí é uma coisa bem delicada e bem importante. Né? A questão do ideal do eu e do próprio superego, a partir desses pressupostos ferenzianos, passam a ter um outro sentido. Passam a ter um sentido de invasão, de enxerto, de algo de fora para dentro, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma patologia, mas é um invasor, né? É um invasor. Né? Tanto é que não é assunto aqui, né? Mas o Winnicott tem um texto que se chama Moralidade Inata, onde ele vai fazer uma crítica à ideia do superego, ou o lugar, né, do superego como alguma coisa do desenvolvimento. Não, o superego é lamentável. Todo mundo tem, mas é lamentável. É uma situação de invasão. Evelise. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Uhum. Luísa, é sempre um prazer te escutar, né? Fazia tempo que estava com saudade de escutar. Tu deu um nó na minha cabeça e, ao mesmo tempo, tu já respondeu o que eu ia te perguntar, né? Porque te escutando, eu acho que isso é um dom que tu tem de fazer a gente pensar e começar a viajar, né? Então, eu pensei muito em te perguntar isso, pensando assim na patologia, eu vi que o meu entendimento de introjeção, proferência, é muito mais do que um conceito, é um processo. Né? Então, eu ia te perguntar a diferença entre introjeção e identificação, já que o ego, né, é um precipitado, né, de identificações. E eu fiquei pensando nessa relação que a Elaine traz, assim, dei uma viajada na relação entre introjeção, narcisismo, né? Porque a introjeção que eu estava pensando é a introjeção, por exemplo, da patologia, né? Da melancolia. Né? Então, assim, eu queria te escutar um pouco, porque eu acho que sempre a gente esbarra, né? E a gente se depara com essa questão, o que que é uma identificação, se as identificações também são tão precoces e iniciais, né? Para tentar, assim, desennosar um pouco a minha cabeça aqui. Era isso, tá, querida? Ai, maravilha, as observações de vocês, exatamente o que eu queria falar mais e que deixei de falar. Obrigada. Evelise e Cris, né, também, vamos falar aqui. Fica super à vontade. Luísa, eu posso ler uma questão aqui que eu achei muito interessante. É da correspondência do Freud e do Ferenczi, tá? De 25 de fevereiro de 1915. Após a leitura da correspondência de Freud, enunciando a descoberta da melancolia, Ferenczi responde: eu creio não ter compreendido mal a sua ideia sobre a melancolia. Mas é verdade que eu aproveitei a ocasião para novamente destacar a minha introjeção. Vou chamar de projeção da sombra do objeto sobre o eu narcísico, isso que eu prefiro chamar de introjeção, né? Então, eu acho que o Ferenczi responde, né, para o Freud, né? Ele continua
no pensamento dele, desse motor da introjeção, inclusive nesse aspecto, né? Eu acho que é isso que a Luísa estava tentando nos passar aqui, fazer a gente quebrar esse paradigma e pensar, né, do quanto a introjeção é, é o mecanismo, é o processo, né? Inclusive, né, a Luísa está trazendo já uma questão bem patológica lá, quando é incorporação, porque é o formador da cripta, né? Das questões transgeracionais, por exemplo, né? Que é Uhum. quando não ocorre a introjeção. Cris, obrigada. Eu acho importantíssimo esse conceito da Maria Torok. Acho que ela organiza, ela nos dá um presente quando ela fala isso, porque o Ferenczi, ele não se dedicou a fazer essa discriminação mais clara, sabe, Evelise? Tanto é que quando ele escreve confusão de língua e traz o conceito de identificação com o agressor, tem um momento no texto que ele chama de introjeção com o agressor. Para mim me dá uma coisa assim. Ele é o dono do conceito, mas eu fico louca para dizer para ele: não diz isso, não cria essa questão, guarda a introjeção para falar do processo de expansão do eu e não no sentido de um processo introjetivo, né? É claro que o Ferenczi não tinha lido o Winnicott e eu tinha, mas guarda esse conceito. É um equívoco ele chamar de introjeção do agressor, né? Introjeção é expansão, é transformação, é enriquecimento a partir da nossa natureza. É isso. A gente introjeta o novo, mas aquele novo não é uma ameaça à nossa natureza. Acho que isso é bem importante. Identificação, que também é uma péssima escolha, não é tão horrível como introjeção do agressor, mas identificação também é uma péssima escolha, né, Cris? Depois eu vou contar a nossa aventura com esse conceito. O identificação, eu vou me ancorar um pouquinho em Winnicott também, mas eu acho que no decorrer da obra do Ferenczi a gente vai mostrando que ele coloca assim, introjeção e identificação. Identificação é alguma coisa que acontece quando já existe um reconhecimento do outro. Uhum. Tá. Eu tenho uma grande amiga que é psicanalista, ela não estuda Ferenczi, mas ela quando eu falei para ela mais ou menos assim como é que era o conceito de introjeção em Ferenczi, ela me disse uma coisa tão preciosa que eu tenho certeza que ela não lembra, faz muito tempo. Ela me disse assim: "Ah, então os pacientes chegam nos consultórios querendo participar, né, serem levados a processos de identificação. Mas, quando o processo terapêutico transcorre bem, o que acontecem são introjeções e não identificações. Né? Que é a clínica das impressões sensíveis, né, Cris? É a clínica das E eu impressões acho sensíveis. que a gente que atende criança sabe que a criança está evoluindo bem quando a gente está lá brincando de comidinha, né? E não tem nenhum assim, o processo vai bem, a família come, se faz a comidinha, tá tudo bem, não tem os salamancos, né, que tem às Uhum, vezes na brincadeira. Então, eu acho que é um outro exemplo, assim, na clínica de criança, né? uhum. Importante. A gente vê que a criança melhorou quando ela vai lá para brincar com as panelinhas e todo mundo come, tá tudo ótimo. Uhum. Uhum. Ai, que lindo, Cris. Que é bom, né? O Ferenczi vai escrever análise de crianças com adultos com essa ideia, né? Que o processo possa ser um processo silencioso, digamos assim, né? Que é um processo que se sustenta em introjeções mais do que identificações, né? Que é essa expansão do eu mediante um ambiente confiável, né? Expandir o eu e introjetar a experiência de confiabilidade. Eu não sei se o pessoal mais antigo aqui lembra quando era bonito entre os psicólogos e psicanalistas ficar parecido com o seu psicanalista. Às vezes até fisicamente, era super bonito. Mas o verdadeiro processo terapêutico, analítico,
o processo de análise acontece para a Ferenczi e para o Winnicott também, quando a análise favorece a expansão, né? A introjeção, né? O novo a partir do que é da minha natureza, do que é familiar para mim, do que é da minha natureza. Né? O senso de previsibilidade, daí a gente transpondo para a clínica, o que eu já estava falando, né? O senso de temporalidade, de continuidade, né? Só a partir daí a possibilidade de um paciente que ingressa numa situação regressiva poder sair dessa situação regressiva. Não é com a interpretação dando dados de realidade, né? Mas sim na sustentação desses períodos regressivos, mais onipotentes, mais indiscriminados. Eu acho que quando o Ferenczi trouxe a introjeção, né, a partir, né, da ideia que só tínhamos a projeção, né, ele trouxe um movimento, né, ele trouxe esse jogo, né. Então, eu acho que isso é, a minha lente de leitura às vezes puxa para Bion, né? Então eu vejo muito na questão, mesmo ele sendo kleiniano, em alguns momentos, depois ele mesmo é bioniano, né? Mas a questão do movimento psíquico, né? Então, eu acho que o Ferenczi, ele tá tão... ele foi muito tempo silenciado, né? Mas ele tá lá na criação da psicanálise em conceitos que outros de diversas linhas desenvolveram. A própria Melanie Klein foi atender crianças, enfim, porque o Ferenczi, né? eh, não sei como é que se deu, mas imagino que ele deve ter incentivado ela, né? Então, eu acredito que eu encontro em muitos autores vestígios do pensamento de Ferenczi, né? E essa coisa do movimento, que eu acho que o Ferenczi trouxe quando ele traz a introjeção, desenvolveu depois de diversas maneiras, inclusive a questão da transferência, que para Bion não é o conteúdo, é o movimento que se dá. Então eu vejo Ferenczi aí, né, na raiz do Legal. pensamento. Ai, que bacana. Sim. E a transferência, e eu acho que isso tem uma ligação também com o que tu falava ali sobre a clínica da infância, Cris, né? O trabalho na transferência é um trabalho de introjeção, né? O trabalho de interpretação da transferência é um trabalho no campo da identificação, do pensamento, né? Do nível, o Paulo está aí, né? Do nível edípico pro Balint, por exemplo. Isso é muito presente, é a grande contribuição, e agora a Cris está fazendo essa ligação, grande contribuição técnica do Ferenczi, né? O tato, o sentir com, tudo isso conectado com a ideia de um trabalho na transferência e não um trabalho de interpretação da transferência. E justamente um trabalho na transferência é um trabalho que conta com a introjeção, com os processos de introjeção. É o analista se colocando menos invasivo possível, né, o menos invasivo possível, para que a introjeção aconteça e que seja introjetado, então, nesse trabalho na transferência, a previsibilidade, a confiabilidade, a continuidade, né? Até que, como diz o Winnicott, o analista possa ser jogado no fundo do armário como um ursinho de pelúcia. A espátula. Uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que Ferenczi, na verdade, não coloca no desenvolvimento do sentido da realidade, que é um texto que vocês é fácil ver que é um diálogo com Freud, ele quer responder algumas questões para o Freud, e tem essa, por exemplo, da onipotência, né? Mas tem uma outra questão que aparece no desenvolvimento do sentido da realidade, que eu acho que ele não chega a
se dedicar ou se diferenciar tanto do Freud mediante essa questão, também é 1912, né? Ele pergunta uma coisa bem freudiana, ele levanta uma questão bem freudiana e não se dá conta que o trabalho dele responde essa questão. Responde, né? Não quero dizer que fecha, mas que atende essa questão, que é o que faz um bebê, uma criança, abrir mão do princípio do prazer em favor do princípio da realidade. Né? Ele questiona isso no início e no fim desse texto. Só que ele falou disso no meio e eu penso que atende o questionamento. Que tem a questão da medo da perda do objeto, né, do se conformar, do superego que se estabelece para ficar conformado de acordo com as exigências externas, o objeto, a figura do objeto e o amor pelo objeto passa a ser mais importante do que a busca do prazer. Essas são respostas ou questões, né, reflexões freudianas. E o Ferenczi faz essa pergunta. Mas, se a gente for ver o texto dele, ele está falando de uma outra coisa. Nós nascemos para abandonar a onipotência, né, da medida do suportável. Nós nascemos para irmos em direção ao reconhecimento do outro. Por isso o Winnicott escreve esse texto com esse título instigante, né, Moralidade Nata. Né? É da nossa natureza humana irmos na direção do reconhecimento do outro. É da nossa natureza nós irmos na direção do rumo à independência, como diz o Winnicott. É da nossa natureza. Se tudo corre bem, é para lá que a gente vai. E não tem nada que nos traga independência como a capacidade simbólica. Né? Então, se existe um ambiente que sustenta a nossa onipotência no tempo suficientemente bom, esse ambiente vai nos dar o tempo necessário para que o amadurecimento nos leve à conquista simbólica. E daí é bom demais crescer, é bom demais. Onipotência é um lugar em que nós não existimos, na verdade. A onipotência é um lugar que não existimos. Secundariamente vai ser um refúgio quando a coisa ficar muito grave. Mas poder lançar mão de recursos simbólicos, essa é a verdadeira liberdade. Porque daí a gente não depende de um ambiente que segure toda essa onda para sustentar a nossa onipotência. Desculpa. Eu queria dizer que tem uma pergunta no chat que talvez entra bem aí, ó. Queria entender mais sobre a questão da mãe ser mais criativa que a criança. Eu acho que entra bem nisso que tu está trazendo, né? A ideia é do criativo no sentido de ganhar um protagonismo. Né? E isso tem uma ligação muito direta com a questão da análise, do processo terapêutico, do processo analítico. Né? Do analista querer ser engraçado, do querer ser engraçado independente do tempo do outro. E eu acho que esse é um terreno onde Ferenczi e Winnicott podem ser mal interpretados. Justamente esse tema do protagonismo, do ser o piadista, do ser o artista, do analista que é um artista. O Winnicott ele fala no mínimo duas vezes na obra dele, que ele acha bem complicada essa ideia de que ser psicanalista é parecido com ser artista. Mas ele diz, mas deixa para lá. Né? Que é a questão da autoria. Aliás, ele diz, né? Nenhum analisando quer ser a obra de alguém. Né? Então, assim, essa questão de não impor a sua graça, que eu estou sendo irônica, não impor a sua graça, a sua graciosidade, a sua inteligência, as suas capacidades. Né? Porque a adaptação é isso, é ficar o tempo inteiro, na medida do possível, mas constantemente observando a necessidade do outro.
né? E às vezes o analista se vê, eu acho que todo mundo passa por isso, usando o setting como um palquinho, assim, daqui a pouco a gente fala uma coisinha e pensa, ai, não precisa, né? E é nesse sentido, assim. Tem uma frase do Oteral que eu ando repetindo que ele disse assim, a interpretação deve ser o oposto da epifania. Que é bem isso, assim, quando a gente faz uma interpretação que a gente pensa, pá, mas que sacada legal, tá errado. Não tá legal esse negócio. Brilhou demais. Brilhou Tem, demais. tem outra aqui, assim, o trauma precoce vai afetar a introjeção, e eu acho que daí tu pode falar do termo da descoberta. Exato. Sim, o trauma é o fracasso da introjeção, né? Em qualquer idade, né? É quando a introjeção é interrompida, inviabilizada, né? A violência, né? A palavra violência vem de violar, de entrar para dentro. O processo de introjeção é um processo que requer relaxamento, né? Como a experiência estética. Eu acho que a experiência estética é um ótimo exemplo de introjeção que todo mundo vive isso quase que diariamente ou diariamente, mesmo sem se dar conta. A introjeção é uma coisa que vai acontecendo enquanto a gente está bem no mundo, né? Nos momentos que a gente está bem no mundo, a introjeção está acontecendo. Né? A violência interrompe a introjeção e exige um trabalho para quem estava, de repente, relaxado antes, né? Exige uma atenção, um trabalho que o Ferenc vai chamar de autoplastia, um arranjo interno que daí já começa a ser do campo do falso self. Né? Exige um trabalho, uma coisa estranha me violou e eu vou ter que dar conta de achar um lugar para isso dentro de mim. E daí essa história, então, que eu estava comentando, que já que não é legal se chamar identificação com agressor. Eu não sei se tu quer contar, Cris. Não, tá. Foi um momento lindo no nosso comitê, muito bacana. Já faz muitos anos, ainda nem tínhamos o Sentir Com, né? Era no tempo que a gente tinha só as experiências entre o grupo ali. E nós conversando sobre essa questão, né, do termo identificação com o agressor, não é bom. Lá no final da obra do Ferenczi, o Ferenczi traz um termo, mas daí ele está falando especificamente de superego. E daí ele fala que o processo do superego, de constituição do superego, é um processo que se dá a partir de algo que ele sugere que a gente possa chamar de intropressão. Né? É uma coisa de fora para dentro, não é uma introjeção, né? É uma intropressão. E daí, claro, a gente pode pegar esse termo intropressão e pensar, então, vamos falar intropressão do agressor, né? E vamos deixar a identificação com o agressor de lado. Bom, daí a gente estava falando sobre isso, e daí uma colega nossa muito querida, a Esther Zimmermann, que faleceu, acho que há uns 2 anos, né, Cris? Ela fazia parte do comitê aqui de Porto Alegre, e daí ela disse assim para nós, né, para o grupo, como é que é mesmo a palavra introgressão? Não, a palavra diferente é intropressão. Introgressão, ela disse, mas tá legal essa palavra, vamos ver o que isso significa, que eu estou gostando mais do que intropressão, introgressão. Daí a gente foi pesquisar, todo mundo achou interessante ali o erro / acerto da Esther. Introgressão é um termo da botânica, e a gente sabe, né, o pessoal que estuda Ferenc, a Cris que gosta de Thalassa, que estuda Thalassa, como Ferenc gosta dessas metáforas da zoologia, da botânica. Introgressão, existe essa palavra, né? Pesquisem que ela existe. Ela diz respeito a um processo da botânica em que o DNA de uma planta é enxertado em outra planta e modifica o DNA dessa planta, né, que foi violada, digamos assim. E isso é incrível, né, porque é essa ideia
que os quadros graves passam, né? Passam a ideia de que é algo hereditário, inato, porque a violência traumática violou tão fundo, que parece que é uma questão de mutação de DNA. É uma ruptura, é uma quebra na história pessoal, é uma quebra no destino, que parece uma mutação genética. Então, quando a gente pode, a gente conta essa história, né? A sugestão, então, do Comitê Sandor Ferenczi é que a gente possa usar o termo introgressão como um termo emprestado da botânica. Honrando a bioanálise, né? Honrando a bioanálise. Do Ferenc. E eu queria te dizer, Luísa, que eu acho assim que a questão do Ferenc usar alucinatória é a tentativa dele sempre de manter o diálogo com Freud, né? Porque ele usa o termo que o Freud usava, né? A questão alucinatória ali. Né? E isso é alguma coisa que aparece assim, quando a gente começa a ler o Ferenczi. Tem alguns textos que ele tenta fazer algumas conciliações que às vezes nos confundem, assim, porque às vezes a gente já sabe aonde o Ferenczi chegou, né? Cada vez mais independente, que nem o Bion, né, Cris? Eu acho que isso, os grandes pensadores têm essa característica, né? No avançar da idade eles vão ficando mais independentes. E se a gente for ler uns textos anteriores do Ferenczi, a gente encontra algumas conciliações e usos de termos que nos deixam um pouquinho confusos se a gente já sabe aonde ele chegou depois. Meninas, aproveitando o ensejo da Cris, assim, enfim, talvez eu puxe a sardinha um pouco para o meu lado, ou a gente fique tentando encaixar um pouco os conceitos na nossa cabeça, né? Mas eu pensei isso que tu disse sobre o texto de 1912, do desenvolvimento do senso da realidade, que o Ferenczi dialoga com Freud, e me veio muito à cabeça, ouvindo vocês, o texto de Introdução ao Narcisismo, 1914. Né? Então, me ocorreu, será que Freud também dialogava com o Ferenczi nesse texto de 1914? Né? A questão do conceito de narcisismo primitivo, o narcisismo do tipo absoluto, narcisismo primário, narcisismo secundário. A Elaine também falou em ideal do eu, depois o Lacan, de alguma maneira, corrige uma confusão de Freud, que às vezes usa eu ideal como ideal do eu, né? Então ele institui de uma forma mais clara a expressão do tipo eu ideal, né? Que tem a ver com esse estado narcísico do tipo primário, identificação primária, né? Então isso, enfim, me voltou muito à cabeça, quero colocar para te ouvir um pouquinho também, Luísa, nesse sentido. Luísa e Legal. Cris. Isso é outro tema que eu acho muito importante e gosto bastante. Até não falo muito, mas eu gosto bastante assim, de poder fazer esse paralelo. A gente não vê Ferenczi usando muito o termo narcisismo. Incrivelmente, o Winnicott também não. Tem até uma carta do Winnicott em que ele faz uma crítica. As cartas dele são muito críticas, né, em relação aos colegas dele da sociedade britânica. E tem uma carta em que ele faz uma queixa, não me lembro se é para o Meltzer, mas ele faz uma queixa da reunião anterior, que perderam muito tempo tentando discutir o que o Freud queria dizer com narcisismo. Eu não acho que seja perda de tempo, mas eu ressalto isso para vocês verem como o Winnicott não é um termo que o Winnicott não sente necessidade de usar, como ele não usa o conceito, nem o termo, nem o conceito de pulsão de morte. Mas eu penso mas eu acho que essa aproximação é importantíssima. Eu estava aqui falando da onipotência primária ou da onipotência alucinatória e pensando no narcisismo primário ou na identificação primária, né? Que o Winnicott não reconhece, né? Ele vai reclamar do uso da expressão identificação em períodos mais primordiais. Né? Mas talvez o não uso, não sei, tá, Clarice, mas talvez o não uso
da expressão narcisismo por esses autores, mesmo quando parece que eles estão falando de alguma coisa que é contemporânea, muito parecida, que poderia enriquecer-se mutuamente, eu penso que é por causa do sentido do narcisismo como reservatório da libido. Porque eles se afastam dessa concepção mais metapsicológica, assim, da questão da libido, né, do desenvolvimento. Por exemplo, esse texto do Ferenczi de 12 e 13, ele conta desse desenvolvimento no sentido da realidade, sem falar em desenvolvimento psicossexual, em 12, 13, né? Lembrando que o Jung foi desligado da IPA em 12, no mesmo ano, provavelmente Ferenczi escreveu depois, né, no mesmo ano, tendo como um dos principais embates com o Freud o questionamento em relação ao princípio do prazer e o tema da libido. Né? A ideia de que o Jung trazia de que a compreensão econômica a partir das questões libidinais não dava conta. Olha, agora eu estou falando contigo e estou me dando mais um motivo mesmo para o Ferenczi não usar o conceito de narcisismo, né? Que a ideia econômica da compreensão do adoecimento a partir do princípio do prazer e da libido e do desenvolvimento psicossexual não dava conta dos casos mais graves. Então, eu penso que talvez tenha a ver com isso, porque assim, não tem, cada vez mais na linguagem ferenciana a gente não encontra termos mais ligados à metapsicologia, como não encontramos em Winnicott também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante fazer, né, inclusive o conceito de identificação primária, narcisismo primário, né, eu gosto muito de fazer esses contrapontos, assim, né, com a ressalva que tem algumas mudanças em termos de raiz do pensamento que não levam Ferenczi ou Winnicott a usar muito a expressão narcisismo. O que a gente encontra é a clivagem narcísica, né, do trauma, que o Ferenczi vai falar na hora da patologia, do trauma, da dificuldade, né? Então, eu acho que o texto do Freud, ele tenta acomodar muito essa questão do ego, né, do eu ali, né? Ele começa a precisar dar conta disso, né? E dos casos Então, mais graves, né, Cris? Eu acho que é uma dedicação do Freud, quando ele escreve sobre narcisismo, com algo que ficou meio deixado de lado, que é a compreensão dos casos mais graves. porque é necessário ter um outro aporte, né? E a gente sabe que ele diz que foi um texto muito difícil de escrever, né? O próprio Freud diz, né? Mas interessante que a Clarice fala, né? Porque eu acho que, Clarice, muito legal isso que fala. Eu acho que é uma conversa do Freud com o Ferenczi, mas mais do que tudo, com o Jung. Agora me dei conta disso. Porque ele valorizava muito mais o Jung do que o Ferenczi. A gente nota nas trocas de cartas que o Freud lê mais ou menos Ferenczi. Ele não se dedica muito em ler, porque ficou muito forte aquela ideia de que Ferenczi é um clínico. Ferenczi tem furor por Andes, né? Como se Ferenczi não tivesse uma profundidade teórica. E depois ele começa, inegavelmente, a mostrar a sua originalidade teórica. Então, muito legal, Cris e Clarice, ouvindo vocês, né, pensar que o narcisismo de 14 é uma resposta para os dois e talvez especialmente para o Jung. Né? A teoria da libido, sim, pode dar conta dos casos mais graves. Né? É isso que ele vai trazer e vai amadurecendo assim, enquanto ele vai falando sobre a teoria da libido e o narcisismo. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro a história da psicanálise, eu adoro, né? Os maus entendidos, as confusões de língua, porque era um monte de gente empenhada a falar coisas que nunca tinham sido pensadas nem de perto.
Gente, poderíamos ficar aqui conversando, né, e pensando e tentando estabelecer ligações, né? Eu vou, vamos dizer, freudianamente fazer um pouco do corte aqui, né? São 21h30. Eu não sei se alguém mais tem alguma colocação a fazer, né? Ou a Luísa e a Cris que queiram dizer alguma coisa para a gente ir encerrando. Eu quero Ah, agradecer. Ah, bom, desculpe. desculpa. Fala. Não, Não, é eu que me. que a Luísa falou sobre um texto, Moralidade Inata. De quem é esse texto? É do Winnicott. Ah, do Winnicott. Deixa eu confirmar, eu acho que é da Criança e Suas Mães, o livro. Hoje mesmo eu abri o livro. É. Eu tenho isso aí. Tem? Obrigada. Tem. A Eda não trabalha esse texto no seminário de Winnicott? Se não me engano, tem no Tudo Começa em Casa também. Ah, tá. Então é no Tudo Começa em Casa. Então é no Tudo Começa em Casa. Aham. E ele toca esse assunto, ele fala desse assunto no deprivação e delinquência bastante, mas o texto, não tem nenhum texto com esse título. E nas raízes da agressividade não vai ter alguma fala sobre a moralidade também? Sim, sim, por isso que eu falei no deprivação e delinquência, que não é só ali que tem o Raízes da Agressão, mas para mim é o livro que fala Ah, tá. de Uhum, uhum. moralidade, de culpa, de agressão, né? É o livro em que ele tenta dar o tom da diferença dele em relação a compreensão que está abrigada na pulsão de morte, né? O Winnicott tenta, nesse livro, dizer como é que ele compreende aquilo que a pulsão de morte explica no texto do Olha, Freud. vou dizer que eu acho que a Luísa e a Eda podem falar sobre a motilidade, que eu acho que vai ter tudo a ver com os movimentos gerais do bebê. Cada vez que eu leio, eu penso muito no Winnicott e eu acho que a motilidade, deixo a dica aí, já faço essa proposta, que eu acho que seria bem legal. Eu vou, eu vou agradecer, né, que a Luísa aceitou, porque vocês viram, né? Não tinha como eu vir falar diferente sem a Luísa Moura, que tem essa habilidade em transitar sobre todos os conceitos e fazer a gente pensar e trazer um texto aqui, uma ideia lá, né? Então eu acho que, Luísa, só agradecer mesmo, assim, tu ter estado aqui com a gente. E eu acho que a clínica e o Instituto Horizontes aqui também já fizeram outros momentos diferentes. Eu acho que é o que está chegando em todas as instituições e a gente tem que abrir espaço porque ele é necessário e urgente. E agradecer o convite também, né? Que foi muito bom estar aqui nessa oportunidade. Obrigada, Cris. Muito obrigada por intermediar assim, e fazer possível esse encontro, tornar possível esse encontro. Obrigada, pessoal do Horizontes. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelas perguntas e pelas presenças. E o pessoal que vai assistir a gravação também agradeço muito. E fiquem à vontade se quiserem fazer contato para seguir a conversa. Logo vai estar no canal do YouTube da Horizontes. Tá. Então tá, tem um pessoal perguntando. Tá ótimo. Isso. Uhum. Então tá, pessoal, nós que agradecemos, né? Tem muitas parabenizações aqui no chat pelo evento de hoje, né? Obrigada a todos e vamos encerrando então. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Boa noite.